Olha o Corona Diário aí voltando ao seu feed, aquele programa quase diário, podcast quase diário, a tentativa que eu tenho particular de ter um podcast diário, mas que está com toda a boa vontade aqui, no qual eu dou 1 hora do meu dia entre, claro, pesquisar a pauta, produzir e editar, para quem nunca se planejou, mas se viu trabalhando em casa de repente. E hoje o programa vai especialmente para quem é da indústria criativa, como eu. E o tema é bem simples. Como equilibrar os projetos pessoais e os profissionais quando você foi trabalhar em casa? Explicando, para grande parte dos profissionais da indústria criativa, existe uma fronteira que separa a porta da rua da porta de dentro de casa, onde normalmente as pessoas estruturam seus escritórios, ateliês, estúdios, home studios, enfim, dependendo aí da sua área de trabalho. Quando estão nos seus escritórios, sejam eles empresários ou não, ou funcionários, eles estão dedicados àquele mundo ali dos clientes, das contas, das marcas que atendem. Mas, cruzada a porta de casa, é todo um laboratório especial, é todo um ambiente mais lúdico, onde, claro, vazando o trabalho de fora ou não, você tem um espaço reservado para a sua criação individual, para curtir o seu momento, para fazer novos insights, para tirar fotos, enfim, tudo isso. E aí, nesse momento de corona, nesse momento de pandemia, você tem uma fusão desses dois ambientes. Você tem uma fusão desses dois universos e pode ficar, como eu fiquei particularmente, meio desequilibrado no sentido de, caramba, que tempo eu reservo para cada um desses momentos, para cada um desses ambientes que me fazem tão bem em serem complementares, né? E aí eu recupero uma dica antiga, que é a famosa fórmula do 80-20. 80-20 é um princípio chamado princípio de Pareto, que diz que 80% de resultados são conseguidos com 20% dos esforços. Enfim, você pode adaptar esse 80-20 para várias coisas. 80% das vitórias são conseguidos com os 20 melhores movimentos, 80% dos contratos que você assina tem a ver com os 20% dos melhores desempenhos que você teve numa reunião, enfim. É um raciocínio quase como uma fórmula, uma forma em que você encaixa várias situações, né? E aí eu pensei de trazer isso hoje no Corona Diário. Essa dica de você botar na sua cabeça um 80-20. 80% obviamente você centraliza naquilo que te ajuda a produzir e gerar mais capital para a sua vida. Afinal, a gente está num momento de recessão e crise no qual os tostões são contados, a gente está fazendo cambalhotas infinitas para pagar nossos boletos. E deixa 20% para aquele ambiente criativo e diferenciado no qual você se sente realizado, no qual você faz novas conexões. Eu acho que isso te reserva e te preserva em duas grandes esferas. Você mantém a grana entrando e você mantém o coração batendo. A gente sabe que essas coisas, no mundo ideal, seriam juntas, fariam parte de um mesmo conjunto ou teriam uma interseção maior, mas na prática não é isso que acontece. A gente trabalha com indústrias com as quais a gente não tem grande afinidade, a gente desenvolve atividades nas quais às vezes a gente não foi muito inclinado desde o início, mas a vida está aí, ela nos cobra esse tipo de postura. Questionável se você tem que concordar sempre ou não, mas é a realidade. E aí, fazendo isso, você mantém essa esfera funcionando, enquanto nos 20% você consegue se dedicar àquilo que te faz feliz, aquilo que meio que te faz um rascunho ali do teu propósito no mundo. Então, hoje, para encerrar esse programa super rapidinho, é isso. Uma dica de 80-20 para profissionais de indústria criativa. Eu pratico. Embora os projetos pessoais invadam muito a minha seara, hoje, por exemplo, eu estou desenhando o projeto de dois antigos podcasts para voltar, um pela produtora e o outro pela minha produtora, conteiconteúdo.com, e o outro pelo carreirasolo.org. Quem é meu ouvinte há muito tempo pode até imaginar sobre o que eu estou falando. Estamos querendo voltar assim com Fala Frila, ele que foi minha estreia aí no mundo do podcast, e hoje se mostra cada vez mais profético, né? Uma vez que desde 2008, 2009 a gente já falava sobre trabalho remoto, sobre trabalhar em casa, enfim, hoje muitas pessoas não estão sabendo como fazer isso e eu e outros co-podcasters, co-hosts, editores, whatever, qualquer que seja o título que se dá a isso, a gente conversou durante o dia inteiro, tipo assim, tá fazendo falta, por que não voltar? E aí tô aqui ensaiando. Desenhando aqui um planejamentozinho de como isso poderia acontecer no recorte atual, né? Não me vejo mais falando do mundo freelancer, já fui freela há muito tempo, hoje não me considero exatamente um freela. Enfim, faço mentoria constante, sempre quem me manda e-mail eu respondo, dou dicas dentro do que eu posso. E por que eu acho que o Fala Frila não volta como um podcast de freelancer só? Primeiro porque todos os episódios anteriores estão no ar, tenho ouvido alguns deles até para me inspirar aqui pro Corona Diário.
e esse conteúdo continua sendo consumido. Então, de certa forma, essa jornada está lá. Esse arco, né? Para quem gosta de roteiro, esse arco está lá de alguma forma. Se concluiu em 2016, 2017. Mas hoje temos outros desafios. Nós temos um público amplo de diversos profissionais que estão enfrentando questões não só relativas ao trabalho remoto, mas também à saúde, como se manter saudável nesse ambiente, essas incertezas do lado do negócio. Enfim, tem muita brecha e muito território que eu acho que o Fala Frila poderia ser importante nesse momento sobre um novo recorte. E esse recorte que a gente está conversando e eu estava trabalhando aqui. Trouxe esse exemplo até de forma prematura, uma vez que eu não lancei nenhum episódio ainda, para mostrar que os 20% da minha energia criativa para meus trabalhos pessoais hoje foi, por exemplo, desenhar um Fala Frila para 2020. Estou aqui imensamente congratulado, me autocongratulando e feliz, por que não, por revisitar esse projeto pelo qual tenho tanto carinho ao ponto de estar até hoje no ar, depois de há muitos anos não ter um episódio novo. Muitos produtores de conteúdo da minha época tiraram seus projetos do ar, eu mantive o meu. Espero que vocês tenham gostado dessa dica do Corona Diário 11, que buscou dar um panorama interessante sobre como equilibrar a ansiedade de ter projetos pessoais quando projetos profissionais invadiram seu ambiente restrito, seu ambiente doméstico. O Corona Diário, só lembrando, é um spin-off do podcast mauramaral.com que começa e termina nesse feed aqui. Só que não se resume a ele. Ele, na verdade, é um registro, a materialidade da minha jornada no mundo da pesquisa acadêmica sobre justamente os podcasts, que eu considero ser uma antiga nova forma de contato direto, que consegue pular a cerca dos algoritmos e estabelecer uma relação que a gente já havia perdido, uma relação baseada em escuta, em intimidade oral, como eu chamo, e sobre um discurso diferenciado, com uma conexão totalmente renovada entre produtores de conteúdo e suas audiências. Se você quiser entender como está se desenrolando, é só lá em mauramaral.com, me seguir no Instagram, em @mauramaral. Aliás, lancei um programinha em vídeo mostrando os bastidores da gravação, desse aqui eu não fiz, mas em breve devo fazer outro. Só ir lá no meu IGTV, no @mauramaral, dar uma olhada, comentar, seguir, divulgar. E assine nossa newsletter também, está lá no site o link, para ficar por dentro de novos programas. É isso aí, Corona Diário 11, como equilibrar seus projetos pessoais com os profissionais. Até amanhã, fiquem bem, fiquem em casa.